Muito que bem, vamos falar sobre a trilogia A Guerra da Papoula. Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu estou aqui para falar sobre a trilogia da Guerra da Papoula. Se você tá ouvindo esse barulhinho de patinha, é a Saoirse. Agora a gente não vai ter cachorro latindo lá fora, a gente vai ter patinha andando aqui dentro, né, cabeção? Mas então vamos falar sobre essa trilogia aqui, que eu tô devendo pra vocês tem um tempo, né, que eu falei que eu ia falar sobre a conclusão do que eu achei. Então chegou esse momento. Mas antes de começar então, quero pedir primeiro pra você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela passando pra vocês. Por lá eu sempre dou updates das minhas leituras em primeiríssima mão. E também não esquece de deixar o like aqui no começo do vídeo, que ajuda muito. Tudo isso falado então, bora lá começar. Bom, gente, pra quem não sabe, A Guerra da Papoula foi o meu livro favorito de 2021. Eu tenho um vídeo de resenha dele aqui, que não tem spoilers. Vou deixar linkado em algum desses dois lugares aqui. E eu fiquei devendo, então, de trazer o que eu achei da Guerra da Papoula como uma trilogia inteira, né? A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre a publicação desses livros, né? Então, A Guerra da Papoula, ela já foi publicada aqui no Brasil, o primeiro livro, né? O segundo livro, que é o The Dragon Republic, também já foi publicado como A República do Dragão. Todos eles estão sendo publicados pela Intrínseca. E o terceiro, que é o The Burning God, ele vai ser publicado agora no segundo semestre de 2023. Chuchu, se acalma. Ela tá carente, gente. Ela quer aparecer no vídeo. Né, chuchuzinho? Então, vamos começar então a falar sobre A República do Dragão, né? Que é o segundo livro. Esse segundo livro, ele é um livro de segundos livros, vamos dizer assim, né? Ele é um livro que a gente vai ter mais desenvolvimento dos personagens e mais aprofundamento na história. Esqueci de dizer que essa resenha, talvez ela seja dividida em com e sem spoilers, mas eu deixo linkado aqui pra vocês embaixo a parte que vai ter spoiler e a parte que não. Mas eu vou começar esse agora falando sem spoiler primeiro dos livros, tá? Então ali no primeiro livro a gente tem, né, uma nova Pop War, né, que acontece, né? Então uma nova guerra que vai acontecer. E aí no segundo livro a gente então vai ter as consequências disso, a gente vai ter a Rin, né, que é a nossa protagonista aqui, ela se descobrindo e se entendendo agora nesse momento, passando pelo luto, né, de todo mundo que ela perdeu na guerra. Então é um livro, assim, bem introspectivo em alguns aspectos, né. Muita coisa vai ser descoberta e encaminhada pra gente chegar no terceiro livro. O final do segundo livro, gente, é assim, um grito. Entendeu? É isso que eu posso dizer pra vocês. O final é um grito, eu não posso dizer agora. Depois eu falo se eu vou realmente falar com spoiler, mas o meu coração. Muita coisa acontece nesse segundo livro, mas ele foi um livro que eu não favoritei, tá? Ele é um livro que eu dei 5 estrelas, mas ele não se tornou um favorito, vamos dizer assim. O primeiro livro eu favoritei e o terceiro também eu favoritei, mas o segundo ele não foi favorito, mas foi 5 estrelas. Bom, aqui no segundo livro também, a gente vai ter o estreitamento das relações da Rin, as novas alianças que ela vai fazer, né? Ela vai entender um pouco mais sobre a história da Dodge, ou melhor, nem vou dizer que ela só vai entender, né? Nós, como leitores, também a gente vai entender melhor a história da Dodge. A gente vai entender mais sobre os povos, né, que usavam a droga pra chegar no panteão, né, dos deuses e tudo mais. Então, a Rin, ela vai descobrir muita coisa que ela acha que é, pode não ser, muita coisa que ela acha que não pode ser, sabe? Então, vai ser uma jornada de descoberta no segundo livro. E daí, quando a gente chega, então, no terceiro livro, né, The Burning God, eu acho que o título já diz muita coisa, né? O Deus que queima. Isso não vai ser um spoiler, tá, gente? A gente vai ter uma nova guerra. Acho que é só isso que eu posso dizer, né, de premissa do terceiro livro. E muita coisa vai se desenrolar, a gente vai descobrir mais coisa ainda do que a gente não sabia. Tudo vai criar-se uma proporção maior, né? Então, lá no primeiro livro a gente tem aquela primeira guerra, só que ela é uma guerra, vamos dizer assim, um pouco mais localizada ali. E agora, não. Agora a gente vai ter uma nova guerra, mas ela vai ser uma guerra maior ainda, né? Que vai envolver mais pessoas e mais regiões, vamos dizer assim. E como eu disse muito no meu primeiro vídeo, a guerra não é bonita. Então no terceiro livro também não vai ser bonita, mas eu sinto que no primeiro livro ele é muito mais, vamos dizer assim, visual. Tem uma palavra pra falar disso, mas eu esqueci a palavra agora. Então a gente tem mais cenas gráfico, lembrei. Tem muito mais cenas gráficas, né? Então a gente vai saber muito mais de abuso e de coisas que acontecem. No terceiro livro, eu sinto que é menos, principalmente porque o terceiro livro, ele vai envolver a guerra, mas ele vai envolver uma guerra muito mais
com os poderes, né? De pessoas lutando contra pessoas. Então, acho que fica menos gráfico, vamos dizer assim. Mas o terceiro livro, ele é um livro que ele conclui muito, 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 muito bem essa trilogia. Eu sinto que a R.F. Kuang, ela tá se tornando uma das minhas autoras favoritas. E eu nem sequer ainda li Babel, nem Yellowface. Então eu literalmente só li A Guerra da Papoula. E pra mim ela já tá se tornando a maioral, entendeu? Porque é perfeito. Eu não sei o que ela consegue fazer nos livros, na escrita dela, que eu fico viciada. Sabe? É visceral pra mim, eu preciso ler, eu preciso descobrir, eu preciso terminar, sabe? E é difícil encontrar autores que fazem isso comigo. Às vezes eu gosto da história, mas às vezes mas a história não me, sabe, engloba tanto. E a R.F. Kuang faz isso muito bem, ela te envolve. Pra mim, a Rin, ela é uma das melhores protagonistas já escritas, porque ela não é unidimensional, sabe? Ela é boa, mas ela também é ruim pra caramba. E eu acho que isso é importante, porque como você vai participar de uma guerra se você não for uma pessoa minimamente ruim, entendeu? Você tem que matar pessoas. Porque, talvez, vamos dizer assim, você pode estar do lado certo da história, né? Quando a gente pensa em guerra. Não tô nem falando do livro, eu tô falando do aspecto guerra no geral, né? Vamos dizer assim, eu, Diana, tô aqui na minha casa quietinha, o fulano vem aqui invadir minha casa, né? Quem tá errado? Não sou eu, porque eu tava quieta. É o fulano. Mas a partir do momento que a gente começa a guerrear, eu também tenho que tomar atitudes ruins para com o fulano, né? Eu também vou ter que matar, eu também vou ter que exterminar para defender o meu território. Então você minimamente precisa ter estômago e você tem que ter força psicológica e física pra vivenciar uma guerra, né? E a Rin, ela é então essa personagem muito bem construída. A gente começa com a Rin de um lugar e quando a gente chega no terceiro livro, ela tá em outro lugar completamente diferente, sabe? Assim, eu sinto que não é só ela, tá? Eu não vou citar o nome de outros personagens, porque no primeiro livro existem diversos ganchos que a gente não sabe quem são os personagens necessariamente que estão vivos, quem são mortos. Então eu não quero falar pra vocês sobre os outros personagens, eu vou só falar sobre a Rin. Todos os personagens, eles têm características que fazem deles bons e ruins, né? A gente vai entender ali, né, nessa crescente de uma nova república, quem que vai liderar aqui. E pra você ser líder, você vai ser bom o tempo inteiro? Você não, né? O que você pode ser a partir do momento que você lidera? E isso eu nem tô falando da Rin, tá? Eu tô falando sobre qualquer liderança. Então a gente vai entender o lado da Dodge, né? Será que ela realmente era essa pessoa horrível? Será que ela não era? E aí é que tá. Todos os personagens deles são horríveis e eles não são em algum momento, porque eles são duais, né? Eles são pessoas. Eu acho que a R.F. Kuang, ela consegue construir muito bem pessoas. Todo mundo tem os seus motivos, todo mundo tem as suas escolhas. E quem é pra julgar a do outro, né? Vamos colocar dessa forma. Então, pra mim, esse livro aqui, ele fecha e ele conclui. Pra mim, o final é excepcional, sabe? Eu chorei no final desse livro. Pra mim, ele não vai no safe, entendeu? Naquela coisa que a gente espera geralmente que vai acontecer. Eu não tô querendo dizer... Não tô querendo dizer que isso aqui vai ser inesperado, mas eu tô dizendo... Sabe quando a gente começa um livro? A gente espera que certas coisas vão acontecer de certos ângulos. Vocês verem que eu tô tentando não dar spoiler nenhum. E eu sinto que ela não vai no safe, entendeu? Ela poderia fazer XPTO pra agradar todo mundo, e ela não faz, sabe? Ela faz XYZ. Então, pra mim, esse livro aqui fecha muito bem, ele é perfeito. The Burning God é um livro perfeito. Pra mim, a trilogia, ela é perfeita. Então, se você ainda não leu A Guerra da Papoula, vai fazer sua lição de casa, vai pegar aí pra você ler tanto A Guerra da Papoula, ou A República do Dragão, e já se prepara aí pra esse terceiro e último lançamento, que acontece agora no segundo semestre. E agora, então, vou entrar na parte com spoilers. Então, se você chegou até aqui, um beijo grande. Vai ler os livros, depois volta aqui que a gente fala um pouquinho com spoiler. E muito obrigada. Tchau. Bom, gente, então falando com spoiler. Oh my gosh! Primeiro de tudo, de The Dragon Republic, o final. Gente, quando o Nadja, ele trai a Rin, aquilo pra mim, assim, me quebrou. Me quebrou. Vocês sabem. Quer dizer, eu não sei se vocês sabem, porque eu acho que eu no meu vídeo da Guerra da Papoula, eu não falei que eu shippava o Nadja com a Rin nem nada, mas pra mim eles eram os maiores, entendeu? Eu queria muito que eles ficassem juntos no primeiro livro, assim, porque eu acho que
a química que os dois têm foi muito bem construída, né? Essa coisa, vamos dizer, um pouco enemies to lovers, né? Que eles têm que ficar competindo lá na academia, não sei o que, lá. E aí depois vem a guerra e tudo mais, e a gente não sabe no primeiro livro se o Nadia sobreviveu ou não, né? A gente descobre então no segundo que ele tá vivo, mas aí acontece isso, dele trair a Rin no final. E ele trai ela beijando ela. Nadia! Que ódio! Como que ele pode fazer isso, entendeu? E eu achei muito visceral, inclusive, a Rin ter perdido uma mão. Eu nunca tinha reparado na capa, mas aqui dá até pra ver, né? Que ela tá com uma mão que é um toquinho. Mas eu achei muito legal isso, porque como que a guerra realmente vai te destruindo aos poucos, né? E vai acabando com o seu corpo, não só com o seu mental, mas também com o seu corpo. Muito feliz que o Kitai, ele continuou vivo, sabe, também, porque eu acho que ele é incrível, ele é um personagem super leal, mas sabe, e ele é um alívio cômico. No segundo livro tem uma parte tão engraçada, gente, que eu ri tanto, que é quando ele fica falando assim, ai, os Hesperians, eles têm uma piroca grande mesmo, você já viu? Ai, gente, é muito engraçado isso, assim. Ele é ótimo. Gosto muito da ideia dele ter se juntado com a Rin, né, pra conseguir canalizar os poderes dela. Porque poderia ser o Nadia, por exemplo, mas como que é interessante isso, ao mesmo tempo, como que é interessante o Nadia também já ser um xamã, sem mesmo querer ser um xamã, sabe? Então, assim, pra mim é muito bom e interessante, assim. Então, ainda tô falando no segundo livro. Nossa, mas assim, pra mim é visceral. E eu gosto muito que a Venka e o Kitai ficam do lado da Rin a partir do momento que Nadia atrai ela, né? E aí quando a gente vai aqui pro segundo livro, que a gente. Desculpa, pro terceiro livro, que a gente vai, né, realmente começar essa guerra, a Rin ela vai fazer as alianças, depois ela vai ter que trair um monte de gente, matar um monte de gente, que não sei o que e tal. Pra mim, é claro ver como que a Rin, ela ama o Nadia, mas ela entende que se for preciso matar ele, ela vai matar ele. E pra mim isso é sensacional, porque eu acho que nem tudo pode ser sobre o amor, sabe? A gente tem que mostrar essas dimensões dos personagens, assim como o Nadia atraiu a Rin mesmo gostando muito dela, né? Sendo apaixonado por ela também. Eu acho que a Rin se torna uma personagem muito foda, eu acho que quando a Haddad aparece, ensina um monte de coisa pra Rin também, como que a história cresce, como que a gente entende vários ângulos da história no geral. E, assim, o final, né, gente? Nem antes de chegar no final, como que a Rin, ela ganha a guerra e ela fica completamente paranoica. Cara, quando ela mata a Venka, a última frase que eu marquei aqui nesse livro, eu acho que fala muito sobre isso, que é: ela era uma deusa, ela era um monstro e ela quase destruiu esse país. É isso, cara. Como que ela achava que as pessoas iam matar ela o tempo inteiro, então ela queria continuar guerreando. A única coisa que a Rin aprendeu na vida foi fazer guerra. Ela não sabe ser uma pessoa normal. E isso é muito real, cara, isso é muito real, porque se você foi criado e formado pra ir pra guerra, a única coisa que você aprendeu na vida foi isso. Ela não sabe ser uma pessoa normal, ela não sabe confiar. E eu gosto muito que ela meio que se entrega, né? Ela entende que ela precisa morrer pra que as coisas fluam. Que não vai fluir com ela ali. Sempre vai ter essa guerra, os Hesperians, eles vão querer voltar. O Nadia não morreu, ela não consegue matar ele, sabe? Então, deixa eu dar na mão desse cara, porque pra ele é mais fácil. Ele tem as alianças dele, ele pode fazer esse país prosperar, né? Ela não tava dando conta de prosperar o país mais. Porque ela só sabe fazer guerra. O pós-guerra, como que ela ia unir essas pessoas, ela ia fazer as pessoas seguirem e acreditarem nela? É meio impossível, entendeu? Então, eu acho muito bom esse livro, esse terceiro livro, essa conclusão. Como que todas as pessoas que acabam se tornando xamãs ao longo do tempo, elas acabam sucumbindo e morrendo, porque é isso que sempre vai acontecer com eles. Eles sempre vão ser uma vazão de guerra. Eles sempre vão ser pessoas que vão ser colocadas pra lutar e morrer por aquele país. Pra mim, esse livro, ele conclui super bem, ele faz de tudo, assim. E o ato da Rin não conseguir matar o Nadia, pra mim, é excepcional. Acho que a única coisa que me incomodou um pouco ao longo da história, do segundo e do terceiro livro,
é ela sempre voltar pro Alton. Eu acho que é super importante o Alton na história. Eu acho que ele é um contraponto, né? Ele é uma voz na cabeça dela. Ele é a voz, às vezes, da razão e às vezes da monstruosidade que ela pode ser. Então eu acho que ele é um ótimo contraponto. Mas eu preferia que ela tirasse ele um pouco da história, assim. Ela chega, né, num ponto ali onde ela vai, claro, silenciar o Alton e conseguir lidar com essa presença dele na cabeça dela. Mas ainda assim, eu acho que talvez poderia ter acontecido antes, ou a gente passar por isso, sabe? Ele não continuar sempre presente, porque ele continua até o final do livro, né? Ele morre, mas ele continua presente até o final. Então é isso, assim, que eu acho que eu posso dizer, gente. Eu tô fazendo esse vídeo completamente sem roteiro, com tudo que tá vindo na minha cabeça. E como vocês podem ver, é um livro que me anima. Eu me animo de falar de The Pop War. Ele é um livro que eu poderia ficar aqui dissecando, conversando o tempo inteiro, porque a R.F. Kuang, ela escreve muito bem. E ela sabe construir personagens e narrativas. Então, se você não deu uma chance, mas ouviu algum spoiler ainda assim, dá essa chance, porque, cara, é muito bom esse livro. Essa trilogia, ela com certeza vai estar comigo pro resto da vida. Mas é isso então. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui. Me segue nas redes sociais e vamos ficar aguardando aí essa publicação do terceiro livro aqui no Brasil, pela Intrínseca. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau.